Você sabia que, de certo modo, Josué e Moisés são energias opostas? Os dois foram líderes de Israel, mas eles são dois polos de uma energia. Hoje nós vamos ver de que energia estamos falando. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos discutindo a porção de Vayachel e vamos ler os parágrafos 12 e 13 do Zohar. Nesses parágrafos, o Zohar chama a atenção para um versículo bastante estranho da Torá, que diz o seguinte. O versículo é Êxodo 32:17. Vaishma Yoshua et kol ha'am bereo, que significa, e Josué ouviu a voz do povo que estava gritando. E o Zohar faz uma pergunta, por que Josué ouviu a voz do povo? Moisés, por acaso, não ouviu? Moisés estava junto, Moisés estava ali do lado. Por que a Torá faz questão de dizer que Josué ouviu a voz do povo que gritava? Cabalisticamente, Moisés e Josué são duas polaridades, né, duas energias opostas, complementares, mas opostas. Moisés representa o sol, Josué representa a lua, que não tem uma luz própria, mas reflete a luz do sol, né, como um vice de Moisés. Em outro nível, em outra perspectiva, Moisés representa o nosso lado racional, o nosso lado cerebral e intelectual, e Josué representa o nosso lado emocional. E é por isso que a lua, na astrologia, rege as nossas emoções. A gente tem em português expressões como a pessoa é de lua, né? Ou o humor dela flutua como a lua. É por causa disso. Bom, o que isso significa? O Zohar ensina para nós que algumas coisas na nossa vida não podem ser ouvidas pela razão. Moisés de fato não ouviu o clamor do povo. Só Josué ouviu. Algumas mensagens que a gente recebe na vida, algumas coisas que a gente tem na vida, não é o nosso cérebro que capta. Não é o nosso cérebro que percebe, mas é o nosso Josué, o nosso lado emocional. Em especial, que tipo de mensagem? Aquelas um pouco negativas. O que Moisés ouve, se você for ver o versículo? Ele ouve o povo gritando, ele ouve o povo clamando, e aí ele conclui até dizendo, se a gente voltar no versículo, dizendo o seguinte, olha, é um grito de guerra, está tendo um grito de guerra no acampamento. Então muitas vezes o nosso lado emocional ouve o alerta de uma guerra iminente, de um perigo que está para acontecer. E o nosso lado racional ignora isso, ele não ouve. Então a gente precisa ter muito cuidado para conectar com a audição que vem do emocional, para ver o que o nosso emocional diz para nós sobre o mundo ao nosso redor. Um bom dia a todos.